Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Hugo, de língua portuguesa. Vamos para mais uma aula, tá certo? Bom, nós vamos trabalhar nessa semana um texto bem famoso chamado Tecendo Amanhã. Então, foi escrito pelo autor João Cabral de Melo Neto, é importante literário da literatura portuguesa, tá certo? Vocês vão estudar bastante sobre esse autor lá no ensino médio. Porém, os textos deles são bem atuais, falam de temas que perpassam, né, que estão presentes na nossa sociedade até os dias atuais. Então, é um texto que ele é conhecido como universal. Por quê? Porque ele pode ser lido em qualquer época, que ele não vai perder o seu sentido, pois ele trata de temas, né, pertinentes à sociedade da época em que a pessoa, né, o leitor está tendo contato com esse texto. Ele é um texto poético, tá certo? Só que é uma poesia mais moderna. Então ele não é exatamente como um soneto clássico, dividido em 14 versos, com estrofes iguais, com rimas muito parecidas, tá certo? Ele é um texto um pouco mais moderno, como eu tô dizendo. Vou ler o texto, ele é bem curtinho e depois eu vou explicar as perguntas para vocês fazerem, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês têm que perguntar. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele, e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito, de um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde que teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos. No todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Ele é um texto um pouco complicado, vamos analisar, né? Então ele está revelando aí a beleza da natureza, do momento do dia em que nós temos que procurar ter forças para enfrentar o dia, para ter alegria, para conduzir o nosso dia da melhor maneira, com saúde, com inteligência, tá bem? Vamos então para as perguntas. Indique sobre o poema o que é verdadeiro e o que é falso. Então aí vocês vão colocar V para a sentença que for verdadeira, sobre o que está dizendo, a interpretação, tá bom, pessoal? Então, cada frase aí está interpretando o sentido do poema. Há algumas certas e algumas erradas. Mais de uma certa, não é de marcar X essa aqui. Você vai apontar V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas sobre esse texto, tá certo? Depois, continuando na apostila, releia a primeira estrofe. Então, vocês vão reler a primeira estrofe e responder. Quem são os responsáveis pelo trabalho de tecer amanhã, segundo o texto? Por meio de qual elemento eles formam amanhã? Como esse processo acontece? Então, voltem no primeira estrofe, releiam, tá bem? Que são as três primeiras linhas, e vocês vão responder essas perguntas. O poeta usa o pronome que para demonstrar que como é um processo encadeado. A que palavra se refere? Então, o que está sendo usado lá no início, né? No texto, que ele, né? De um que apanhe esse grito, que ele. Esse que está se referindo ao que, a qual palavra no texto? Vocês vão olhar e vão responder aí.
Tramar os fios para formar uma teia de um tecido, essa é a questão 9. Considerando, responda. O verbo tecer tem esse significado? Qual que é o significado do verbo tecer aí? Vocês vão explicar de acordo com o que vocês entenderem, tá certo, pessoal? Vocês podem interpretar, escrever com as suas, a sua maneira, com o seu pensamento. Porém, a resposta ela está no texto. Não pode inventar a resposta. Tudo está no texto. Qual é a relação de sentido do verbo tecer com a expressão fios de sol? O que ele quer dizer aí? Tecer com fios de sol. Então, vocês vão escrever aí. A segunda estrofe. Então, aí, a 10 está pedindo já as respostas. São 2 perguntas que vocês vão procurar lá na segunda estrofe. Amanhã é comparada a quê? Quais os elementos que ele compara amanhã? E a outra, por que amanhã é associado a esses elementos? Então, por que ele está comparando amanhã com aquilo ali, com esses elementos que você respondeu? Essa é a primeira parte dessa nova, da segunda parte, na verdade, da apostila que vocês estão recebendo. E são as atividades, eu estou à disposição. Nós vamos trabalhar durante as aulas online, pelo WhatsApp. E vamos aí clareando as dúvidas, tá bom, pessoal? Conto com vocês.